É inegável a presença nos cursos de formação de professores no Brasil de formulações teóricas chamadas de pós-estruturalistas, as quais acredito ser uma das facetas ideológicas da esquerda no campo educacional. Essa presença vem se constituindo desde a última década do século XX, principalmente através da divulgação do sociólogo Stuart Hall, da importância atribuída às teorias de Michel Foucault e daquilo que foi chamado de estudos culturais em educação. A análise dos textos que instituíram o pós-estruturalismo na educação brasileira pode representar uma forma de avaliar como os currículos do ensino básico foram sendo preenchidos por discursos retóricos da esquerda. Eu, particularmente, tenho uma forte impressão de que há uma agenda proposta pela esquerda para a sociedade brasileira, atuando hegemonicamente na educação básica do país. Assim, pretendo resenhar, mesmo que brevemente, um artigo publicado no ano 2000, a partir de uma pesquisa financiada pela Fundação Carlos Chagas, pela Fundação FOR e pelo CNPq, que discute a fabricação da identidade de professora a partir da revista Nova Escola. Porém, o que se quer com esta pesquisa, o seu núcleo principal, é a desconstrução da relação entre mulher e maternidade. A agenda esquerdista satura esta relação com vários problemas, dificuldades, conflitos, abstrações, que só podem causar uma série de dissonâncias nas mulheres que incorporam essa ideologia ao mesmo tempo que são mães. Assim diz o artigo, abre aspas, parece que a representação da mulher como guardiã das funções reprodutivas persiste, ainda com muita vitalidade, edificada com forte apelo a argumentos de caráter essencialista, que atribuem à suposta natureza feminina a vocação para a maternagem, fecha aspas. Obviamente, nada vai impedir de ser possível à mulher guardar em seu ventre uma vida humana em formação, mas pode ser instigada a sobrepor à maternidade uma série de problemas e de conflitos existenciais. As consequências dessa dissonância, a meu ver, podem ser bastante nefastas, pois interferem diretamente na relação mãe e filho, afastando-a da tradição cultural judaico-cristã. Em substituição, o artigo, então, insere a mulher nas necessidades da agenda de esquerda do presente, dizendo, abre aspas, nosso grande desafio é o hoje, fecha aspas. Esta agenda circunscreve a identidade feminina e também a masculina às demandas pontuais da cidadania e da profissionalização, afastando-os do espaço familiar e da cristandade. Dessa forma, afirma-se, entre outras coisas, que, abre aspas, impelir as pessoas à esfera do privado é uma tentativa de diminuir seu poder na incursão sobre os assuntos públicos, fecha aspas. Sem levar em conta que se há forças sociais que poderiam resistir ao poder centralizador do Estado e das grandes empresas globalistas, representadas pela Fundação FOR, seriam justamente a família e o cristianismo. O artigo faz uso daquilo que é chamado de pedagogia cultural, conceito que observa os discursos praticados pela mídia em geral como predominantemente ligados a uma agenda política. Porém, a minha argumentação aqui também relaciona a educação básica com discursos da agenda política de esquerda e, assim, insere o pós-estruturalismo no panorama da crise educacional do país. A minha hipótese é de que o pós-estruturalismo auxilia no predomínio de discursos retóricos na escola. A retórica pode ser a forma principal de apresentação da agenda de esquerda nas salas de aula. Porém,
com uma análise factual, ou seja, do mundo da experiência comum, muito restrita e idealizada, sem a necessária busca pela verdade, em que uma de suas consequências é afastar o discurso dialético do espaço escolar. Eu comecei a formular essa hipótese quando vi toda a esquerda educacional brasileira, seja de vertente marxista, gramsciana ou de vertente pós-estruturalista, repudiar um princípio básico do discurso dialético, sintetizado no movimento Escola Sem Partido. Abre aspas. O professor apresentará aos alunos, ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. Fecha aspas. Bem, então, conforme a definição estabelecida por Olavo de Carvalho, abre aspas, o discurso retórico consiste em sua faculdade de fazer o ouvinte querer alguma coisa, ou rejeitar alguma coisa. Esse efeito se obtém por uma identificação, ao menos aparente e momentânea, da vontade do ouvinte com a vontade do orador. Este faz o ouvinte sentir que a proposta contida no discurso coincide, em última instância, com a vontade íntima do próprio ouvinte. A partir dessa definição inicial, acredito que quando os pós-estruturalistas da educação se concentram na análise de discursos, no geral, eles ou estão em seu aspecto retórico, não poético, nem dialético, tampouco analítico, de acordo com a teoria dos 4 discursos em Aristóteles, proposta por Olavo de Carvalho. Ou seja, limitam toda a condição de possibilidade dos discursos humanos na instituição de uma, abre aspas, ordem precisa e determinada, fecha aspas. É desta forma que o artigo analisa a revista Nova Escola, abre aspas. Não se trata de palavras e imagens apenas, mas de um conjunto de perspectivas, métodos e verdades organizados e colocados à disposição, constituindo práticas com propriedades prescritivas, moldadoras e fixadoras. O problema aqui não é o autor observar a revista como um discurso eminentemente retórico, mas em não enxergar o seu próprio texto como estando inserido quase que exclusivamente neste molde, pois apresenta-se absorvido por uma agenda de esquerda. Há, obviamente, uma parte retórica em qualquer discurso. O problema é se conceber acima disso e não perceber que se está também produzindo, abre aspas, posições de sujeito desejáveis. Assim, temos a definição de um horizonte de consciência do artigo, pois tanto a sua crítica negativa quanto as suas formulações propositivas permanecem predominantemente no campo retórico. Porém, a retórica do pós-estruturalismo é vista de forma festiva, idealizada, que seduziria o leitor, ou seja, como um jogo, abre aspas, jogo onde as identidades são feitas e refeitas em negociações que as reposicionam no discurso e as reconstituem em novas composições, fecha aspas. Já o discurso retórico da mídia é visto como opressivo, abre aspas, cultura como espaços da nossa captura e sujeição, algo que nos aprisiona irrecorrivelmente, fecha aspas. Deste modo, o pós-estruturalismo, ao estar inserido na formação de professores, pode fazer com que boa parte deles adquira uma certa dificuldade em avançar para níveis mais complexos de discurso, pois sua formação acaba sendo preenchida pela crítica ou pela simpatia a discursos retóricos, que rejeitam ou aceitam determinadas agendas. Então, quando o movimento Escola Sem Partido propõe uma perspectiva dialética para o ensino, esta não pode ser compreendida, pois grande parte da educação do país permanece num horizonte retórico de desconstrução e de implantação de uma agenda específica. A base factual do artigo que analiso aqui, ela é bastante frágil.
Não situa a revista Nova Escola, por exemplo, como uma ferramenta fundamental na época para a divulgação do construtivismo no Brasil, nem procura visualizar as consequências que tal método de alfabetização poderia acarretar para a educação nacional. O problema de pesquisa, então, me parece comprometido com uma agenda de esquerda, de vitimização de minorias, no caso das mulheres professoras, que seriam apresentadas pela revista como dóceis e amáveis. Diz a autora, abre aspas, se observarmos o conjunto de fotos de professoras, percebemos que elas se encontram fisicamente muito próximas de seus alunos e alunas, frequentemente tocando-as, tendo-as ao colo, outras vezes apontando, ouvindo, abraçando, sendo abraçadas, dirigindo a mão na escrita, brincando, olhando atenta e carinhosamente, ouvindo e lendo histórias, vestindo, ajudando, enfim, de diferentes formas estabelecendo vínculos empáticos e afetivos. Assim, o material analisado se circunscreve principalmente em fotos de homens e mulheres do interior da revista. Ao subjugar a pesquisa à agenda da esquerda, não se coteja a hipótese de que a visão de professora apresentada poderia ter mais relação com a retórica da alfabetização construtivista do que com a da pauta feminista. Ou seja, as imagens seriam mais funcionais para tal teoria construtivista, tendo em vista a necessária perda dos vínculos de autoridade disciplinadora de qualquer professor, seja homem ou mulher, perante seus alunos, dissipando a hierarquia professor-aluno em sala de aula. Além disso, a representação do homem, apartado dos símbolos do afeto familiar, também pode causar consequências para a desconstrução da família, por naturalizar o espaço público como sendo ideal, tanto para homens quanto para mulheres. Mas, aí, se a pesquisa tomasse estes rumos, aí talvez não fosse financiada pela Fundação Ford. No artigo, então, a autora afirma que os discursos, no caso, aqui, ao meu ver, retóricos, não são igualmente persuasivos, mas que uns são mais que outros, embora todos se baseiam na premissa de que o sujeito não possa pensar além da representação recebida pelo discurso. Dessa forma, a autora diz que representar é produzir significado segundo um jogo de correlação de forças, no qual grupos mais poderosos, seja pela posição política e geográfica que ocupam, seja pela língua que falam, seja pelas riquezas materiais ou simbólicas que concentram e distribuem, ou por alguma outra prerrogativa, atribuem significados aos demais, e além disso, impõe a esses seus significados sobre outros grupos. Bem, eu me pergunto, depois de ler essa citação, se a própria autora a utilizou para observar o seu próprio discurso retórico, naquilo que este discurso possui de força para constituir um grupo que ocupa posições em postos universitários, aqui no caso, que assim tem acesso a bens materiais e simbólicos, que se torna interessante para a Fundação Ford financiar, que atribuem significado aos outros, principalmente se forem vinculados a tradições intelectuais que não possuem força para impor seus significados sobre outros grupos intelectuais. Porém, a autora só se justifica seus estudos com a seguinte formulação. Chama nossa atenção à fecundidade das análises que, a partir do que tem sido denominado virada linguística, examinam a produtividade dos discursos, dos textos, da linguagem na constituição das identidades sociais. Realmente, há esta característica do discurso em seu sentido retórico. Mas isso só pode possuir força real se o indivíduo que recebe tais discursos não possuir um imaginário ricamente constituído por imagens poéticas e vivências pessoais. Assim, se não for mais capaz de testar os conteúdos retóricos
em uma análise dialética. Assim, o pós-estruturalismo se apoia no aspecto trágico de uma educação que não consegue fazer com que os sujeitos se elevem para além da linguagem condensada de seu tempo imediato. Se há uma sociedade cujo imaginário é bastante pobre, então a efetividade do discurso retórico aumenta e abre a possibilidade para todo tipo de engenharia social que deseja controlar e ordenar o comportamento humano. Imagens mentais e representações que possam existir independentemente da realidade, que não pode ser percebida como tal, são sintomas de um baixo nível cultural, mas constituem a premissa básica da realidade social em que se debruça o pós-estruturalismo, que assim naturaliza um estado de cultura onde não pode haver indivíduos de alta cultura. Bem, se o leitor se aproxima do texto resenhado para aprender mais sobre cultura em geral, observa que esta foi reduzida quase que completamente às ações dos discursos retóricos. Porém, o leitor não será capturado pela sinceridade dos argumentos, mas sentimentalmente, ao fato de que a autora vai afirmar que a revista Nova Escola quer cristalizar representações relativas à submissão e à docilidade feminina. Então, abre aspas. Não podemos esquecer que os jogos políticos e de poder implicados na profissionalização de carreiras ditas femininas são muito fortes. Ainda vivemos em uma sociedade elitista e discriminatória, tributária do patriarcado. É bastante comum nos discursos retóricos da esquerda estas imagens sentimentais. Mas será que a revista Nova Escola estava mais interessada em tornar as mulheres submissas ou em divulgar o construtivismo nas escolas brasileiras? Como seria a revista se ela não associasse a mulher com a profissão de professor, mas apenas homens com a profissão de professor? Será que se desconhece que quando a sociedade brasileira era realmente patriarcal, no tempo dos engenhos e das bandeiras, a profissão de professor era exercida exclusivamente por homens? Será que a elite que a autora se refere no texto é a do estamento burocrático, que precisa se reproduzir através da captação de recursos públicos? Ao se ler a produção teórica inicial do pós-estruturalismo em educação no Brasil, a partir da caracterização dos discursos proposta por Olavo de Carvalho, eu vejo-me diante de uma série de dificuldades, pois tais textos precisariam ser decompostos em seus mínimos detalhes, pois as imagens mentais que produzem me parecem estranhas. Por exemplo, o mundo é um texto, fecha aspas, ou distópicas, por exemplo, são discursos que constituem os sujeitos, fecha aspas, exageradas, abre aspas, inventar histórias de igualdade, desproporcionadas, abre aspas, toda a importância e a beleza natural do local são como que descobertas pelo olhar que atravessa a lente da câmera do fotógrafo, fecha aspas, pouco explicitadas, abre aspas, por exemplo, as propostas que sugerem a simplificação na formação especializada para a docência têm sua inspiração no discurso do neoliberalismo e em seu entorno conservador, fecha aspas. Por vezes incompreensíveis, como por exemplo, quando a autora caracteriza o estado da educação nacional. Ora diz que não se pode imputar deficiência, pois as professoras já seriam detentoras de uma formação especializada, para no parágrafo posterior afirmar que haveria, abre aspas, grandes questões educacionais que nos afligem. Bem, para ser coerente, então, as graves questões não se relacionariam com a formação de professores. Sendo assim, o trabalho de ler textos pós-estruturalistas, procurando em suas imagens e conceituações a base da realidade a qual se referem, se torna uma tarefa árdua. Isto porque uma das premissas
premissas básicas do pós-estruturalismo é a de que as representações e as ideias estão absolutamente cindidas da experiência da vida comum, pois para essa teoria as representações constituem o mundo como um todo, sendo que em cada época histórica haveria uma força dominante e criadora de representações, que romperiam completamente com o passado, que vai se tornando cada vez mais incompreensível. É difícil para mim conceber a vida social dominada por representações que parecem ter vida própria e que se irradiam de um poder abstrato. O pós-estruturalismo pretende, abre aspas, dissipar a noção corrente de representação como simples correspondência a uma realidade verdadeira. Realmente, não consigo visualizar esta imagem de mundo, a não ser como um enredo distópico, que nega a existência de qualquer experiência contemplativa da realidade que é própria dos discursos poéticos, por exemplo. E no fim das contas, ao dissipar a realidade fora da linguagem, dissiparia também a sinceridade, pois essa não teria mais condições de existência. O pós-estruturalismo argumenta que na modernidade se acreditava que a mente humana poderia ser capaz de representar a realidade como ela é verdadeiramente. Então a autora vai dizer, abre aspas, nas concepções modernas, a realidade é algo que existe no mundo independentemente da consciência dos sujeitos, e que estes vão descobrir e nomear de forma a obter uma suposta perfeita adequação entre esse algo realmente existente e a ideia abstrata que lhe corresponderia, a verdade. Porém, me parece que a modernidade, desde Descartes e depois com Kant e outros, nunca analisou a realidade nesses termos. A matematização do mundo e todas as utopias modernas estão em sentido oposto daquela caracterização. Mesmo assim, seria possível imaginar, tal como foi descrito, que a existência do cosmos, por exemplo, dependeria da consciência do sujeito? Bem, ao retirar a realidade do mundo, a verdade pós-estruturalista da pedagogia cultural aparece com sua força retórica. Não existiria realidade a ser representada poeticamente, pois seriam as representações construídas com base absolutamente mental que criariam a realidade. Este simulacro do real pós-moderno não deixaria de ter, ironicamente, um fundo factual, observável, mas como consequência de sua própria ação. É sempre possível que alguém crie imagens mentais do mundo, que gerem discursos retóricos recheados de representações e sentimentalismos, que não necessitam da sinceridade e que possam, assim, subverter a realidade objetiva ou a natureza humana para fins determinados. Assim, é possível que discursos retóricos, apenas verossímeis, gerem efeitos reais na ordem social, como historicamente bem sabe fazer o movimento comunista. A autora, então, vai afirmar que, abre aspas, o pós-estruturalismo faz implodir esta noção de um mundo real pré-existente dotado de uma essência, expondo-o como inteiramente constituído pela linguagem. Note bem, a pedagogia cultural está imaginando que o mundo é inteiramente constituído pela linguagem. Ora, acredito que não fará a mínima diferença para a existência do real enquanto tal, se alguém usar a linguagem para afirmar, por exemplo, que meio-dia é de noite e que meia-noite é de dia, ou que as aves rastejam, ou mais, que Paulo Freire é a solução para a educação nacional. Nenhuma palavra por si só deveria modificar como um passe de mágica a essência da minha experiência no mundo. Agora, isto tudo me parece bastante trágico,
neurótico e impossível. A pedagogia cultural acreditar, em última instância, que o imaginário do ser humano está cindido da experiência com a unidade do real, pois deixou de ser expressão simbólica da vida e do mundo enquanto condensação de experiências. Dessa forma, não haveria mais nada no mundo que nos impactaria por sua presença e que nos surpreenderia. Ao contrário, estaríamos sempre procurando um texto ou um discurso que a nós informasse o que sentir sobre o mundo. Assim, os sujeitos, cindidos da possibilidade de imaginar a unidade do mundo a partir da unidade de suas consciências e vice-versa, como nos ensina Olavo de Carvalho, perderiam qualquer possibilidade de formular uma imaginação genuína e de comunicá-la. Bem, para caracterizar melhor a influência da pedagogia cultural no campo educacional brasileiro, seria preciso visualizar que dentro das universidades é comum a realização de estudos sobre a mídia em geral, que afirmam que as representações presentes em filmes, séries, revistas, jogos, etc., fabricam, através de seus discursos, certas identidades sociais e, além disso, possuem força para influenciar em grande medida a própria ordem social, pois reproduzem e ensinam um regime de verdade neoliberal, conforme diz Michel Foucault. Nesse sentido, os discursos da mídia seriam absolutamente retóricos. Por exemplo, o artigo vai afirmar que, abre aspas, a mídia tem uma função na constituição das coisas que ela reflete. Fecha aspas, que existe uma, abre aspas, relação entre mídia e fabricação de identidades sociais, fecha aspas. Que a mídia é, abre aspas, intensamente produtiva na constituição de padrões e referências sociais, fecha aspas. Isso tudo pode ter um grau de correção, é óbvio, né? Se ficarmos num nível absolutamente retórico. Pois basta analisar aí todas as pautas da esquerda presentes na mídia, na escola, nas universidades, no cinema, etc., do Brasil, e observar o impacto deles na forma como os jovens, por exemplo, imaginam um mundo em que vivem ao saírem das universidades. E o impacto cultural, político e social que a retórica pode acarretar será evidente. Da mesma forma, pode-se supor a existência de uma determinada episteme, na terminologia de Foucault, ou hegemonia cultural dominando os discursos no país, sem serem, bem distante disso, neoliberais. Além disso, a imagem dos indivíduos impactados pela mídia e por sua retórica, apresentada por aquilo que os pós-estruturalistas chamam de pedagogia cultural, só poderia existir plenamente se toda a liberdade interior humana fosse abolida, o que seria bastante trágico. Assim, os equívocos do pós-estruturalismo só podem ser admitidos por alguém que deixou de representar e imaginar as suas próprias experiências, que embotou o próprio imaginário e não percebeu que a linguagem é muito menor, mas muito menor, ainda mais no nosso país, onde os vocábulos se simplificam cada vez mais. Então é muito menor do que todas as relações possíveis que há no mundo. O máximo que o pós-estruturalismo pode oferecer ao indivíduo é uma postura subjetivista e sentimental, de alguém que se vê como capaz de criar, a partir de suas representações mentais, absolutamente mentais, o mundo à sua volta. Isso seria um louco. Ou, do outro lado, uma completa incorporação do indivíduo numa massa que pensa e usa a linguagem de uma forma única, que estaria sempre buscando um texto que o informasse sobre o mundo por conta de sua insegurança. Por fim, estes caminhos só me parecem bastante trágicos e destruidores da personalidade. O discurso dialético está completamente afastado da educação brasileira, se torna, então,
cada vez mais difícil aos alunos, então, ascenderem, né, imaginativamente para eles próprios cultivarem as suas próprias interpretações do real. Então, é isso. Espero que tenham conseguido acompanhar aí os argumentos. Até a próxima. Muito obrigado.